O que é cartografia, segundo diferentes definições apresentadas nas fontes? A cartografia tem diversas definições, dependendo da perspectiva. Dicionários a definem como a arte de traçar ou gravar cartas geográficas, ou topográficas, ou a arte de compor cartas geográficas. A Organização das Nações Unidas, em 1949, a definiu como a ciência que se ocupa da elaboração de mapas de toda espécie, abrangendo todas as fases, desde os levantamentos iniciais até a impressão final. Já a Associação Cartográfica Internacional, em 1964, com ratificação pela Unesco em 1966, a considera o conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, baseado em observações ou análise de documentação, visando a elaboração, preparação e utilização de cartas, projetos e outras formas de expressão. Em outra abordagem, a cartografia é vista não como ciência ou arte, mas como um método científico para expressar fatos e fenômenos observados na superfície da Terra. Qual a origem etimológica do termo cartografia e sua evolução conceitual? O vocábulo cartografia tem origem etimológica em descrição de cartas e foi introduzido em 1839 pelo segundo Visconde de Santarém, Manuel Francisco de Barros e Souza de Mesquita de Macedo Leitão. Inicialmente, sua concepção continha a ideia do traçado de mapas. Com o tempo, o conceito evoluiu para abarcar não apenas a arte, mas também a ciência e a técnica de representar a superfície terrestre. Por que a cartografia é considerada uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento? A ONU, em 1949, reconheceu a cartografia como uma das ferramentas básicas do desenvolvimento econômico, afirmando ser a primeira ferramenta a ser usada antes que outras possam ser postas em trabalho. O simples ato de deslocamento na superfície do planeta já justifica a necessidade de visualizar suas características físicas. O conhecimento e a visualização do espaço físico, proporcionados pela cartografia, são necessários para o planejamento de qualquer atividade que se relacione com ele. Qual a relação entre a cartografia e a geografia, de acordo com as fontes? De todas as ciências ligadas à cartografia, a geografia é considerada a mais importante, especialmente quando os fatos e fenômenos a serem representados se originam de seus diversos ramos. A elaboração de mapas, mesmo a carta topográfica, que representa a paisagem física e humana, depende do conhecimento e do influxo da geografia. O geógrafo observa e interpreta os fenômenos, enquanto o cartógrafo utiliza seu método para distribuir esses dados no mapa, traduzindo a realidade com fidelidade através de simbologia e regras matemáticas. De que forma os mapas nos ajudam a entender fenômenos geográficos e outros? Os mapas representam graficamente fatos e fenômenos observados na superfície da Terra. Os mapas temáticos, eles são elaborados especificamente para representar fenômenos geográficos, geológicos, demográficos, econômicos, agrícolas, etc., permitindo o estudo, análise e pesquisa desses temas em seu aspecto particular. A cartografia temática expressa conhecimentos particulares para uso geral, exemplos como mapas de densidade, mapas de distribuição por pontos, ou mapas em isolinhas, utilizam a linguagem cartográfica e simbologia para comunicar as características qualitativas ou quantitativas dos fenômenos. Como a cartografia auxilia no planejamento e na tomada de decisões? Mapas são documentos gráficos destinados a fins práticos da atividade humana. Eles são elementos fundamentais para a eficaz execução de estudos e análises. O conhecimento do espaço físico proporcionado pelos mapas
é necessário para o planejamento de qualquer atividade. Administradores, economistas, engenheiros, militares, professores, políticos, entre outros, utilizam mapas. Mapas e cartas são fundamentais, como instrumento de auxílio ao planejamento, organização e administração dos governos. Atlas, que apresentam sínteses temáticas, são instrumentos para o sistema de planejamento na gestão territorial. O que são mapas especiais e qual sua finalidade principal? Mapas especiais, também chamados cartas especiais, são documentos que se destinam à representação de fatos, dados ou fenômenos específicos, tendo que se cingir rigorosamente aos métodos e objetivos do assunto, ou atividade a que estão ligados. Eles são feitos para grupos de usuários muito distintos e são, via de regra, muito específicos e técnicos, podendo não ter utilidade para outras áreas, salvo exceções. O uso desses mapas para conhecimentos específicos, como navegação aérea e marítima, meteorologia e turismo, determinou seu aparecimento. Exemplos incluem mapas náuticos, aeronáuticos, meteorológicos, magnéticos, astronômicos, turísticos e geotécnicos. Qual a diferença entre um mapa geral e um mapa especial, segundo as fontes? Um mapa geral fornece informações mais generalizadas e pode ser insuficiente para muitas necessidades determinadas, como medições exatas de distância rodoviária. E oposição, os mapas especiais são elaborados para servir a uma determinada faixa técnica ou científica e são sumamente técnicos para seu uso. Proposto, uma carta náutica, por exemplo, é precaríssima na representação terrestre, mas minuciosa em detalhes relevantes para a segurança da navegação. Mapas especiais se fixam rigidamente nos métodos e objetivos da atividade a que estão ligados. Quais são alguns dos elementos ou conceitos básicos importantes para a manipulação e análise de dados geoespaciais? Para uma adequada manipulação e análise de dados geoespaciais, é importante ter conhecimentos básicos de geodésia, cartografia e geoprocessamento. A geodésia, em particular, estuda a forma, dimensões e campo de gravidade da Terra e fornece os sistemas de referência necessários para posicionar informações através de coordenadas. Outros elementos fundamentais mencionados na cartografia incluem a escala, as projeções cartográficas e os sistemas de coordenadas, além da representação dos detalhes naturais e artificiais da superfície, através de símbolos e convenções. Além do planejamento e uso, o que mais o processo cartográfico envolve? O processo cartográfico, partindo da coleta de dados, envolve estudo, análise, composição e representação de observações, fatos, fenômenos e dados pertinentes a diversos campos científicos associados à superfície terrestre. Ele também inclui a elaboração e preparação de cartas e outras formas de expressão. A Associação Cartográfica Internacional abrange todas as fases, desde os primeiros levantamentos até a impressão final. O planejamento cartográfico pressupõe a definição de procedimentos, materiais, equipamentos, simbologia e cores, bem como o inventário e a análise da documentação existente. A atualização cartográfica também é uma fase importante, utilizando, por exemplo, imagens orbitais. Por fim, o processo culmina na reprodução e impressão das cartas ou mapas.